uma fé crescente. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mateus 17:20. Os milagres de Jesus, registrados na Bíblia, desafiam as leis da lógica e a ciência humana. Água transformada em vinho, pães multiplicados, cegos e paralíticos curados e até ressurreição. Esses eventos, à luz da compreensão humana, são considerados impossíveis. As tentativas de explicação dentro dos limites lógicos e científicos são frustradas, revelando que, para Deus, os limites do possível, que tantas vezes nos aprisionam, são facilmente rompidos. No texto que lemos, Jesus usa uma incrível comparação da fé com um grão de mostarda, que apesar de inicialmente ser muito pequeno, cresce e se torna uma árvore imensa. Isso nos ensina que nossa fé deve estar em constante crescimento e desenvolvimento, até chegar ao ponto de, como Jesus disse, nada ser impossível para nós. Deus Pai nos convida a remover as cortinas de nossos olhos, ultrapassando o campo das possibilidades humanas, onde a fé em Deus nos permite testemunhar o impossível tornando-se real diante dos nossos olhos. As circunstâncias contrárias, quando associadas à fé, são o terreno ideal para o milagre se manifestar em nossa vida, transformando qualquer realidade. Seja qual for a condição atual de sua vida, ainda que possa parecer sem solução, saiba que o impossível pode se concretizar, tornando seu milagre em realidade. A partir de hoje, quero que saiba que Deus Pai está cuidando de você. Por isso, não tenha medo, pois tudo é possível ao que crê. E a frase do dia diz: não há limites para um Deus que tudo pode. Pense nisso, tenha uma fé crescente e com certeza Deus Pai fará grandes coisas por você e através de você. Oremos. Senhor, nós reconhecemos que nossa fé precisa crescer continuamente. E o nosso pedido hoje é que a cada dia ela aumente. Ajuda-nos a ultrapassar os limites da lógica humana e a confiar plenamente em Ti. Sabemos que nada é impossível para Ti, Senhor. Que mesmo em meio às lutas e às dificuldades do dia a dia, que possamos testemunhar dos grandes milagres que vivemos em todos os momentos. Deus, transforma cada desafio em oportunidade de fortalecer nossa fé e nos lembrar que sempre é possível para aquele que confia em Ti. Reconhecemos que não há limites para Ti, Senhor, porque tudo Tu podes. E nós cremos e declaramos a nossa fé totalmente em Ti, Senhor. Nos toma por inteiro, nos derramamos a Tua presença e decidimos confiar e obedecer. Essa é minha oração, em Teu nome, Jesus, que assim seja. Amém e amém. Ele nunca o abandonará. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Efésios 6:13. É sabido que um ferreiro, ao produzir uma espada, precisa golpeá-la com o seu martelo diversas vezes e submeter a lâmina a altas temperaturas e depois resfriá-la rapidamente. Quanto mais esse processo ocorre, melhor será a qualidade da lâmina. Trazendo para a nossa realidade, os processos que enfrentamos nos tornam mais fortes e preparados, e isso vale para todas as áreas de nossas vidas. Os processos trazem amadurecimento, crescimento, e isso nos torna mais preparados para alcançarmos aquilo que Deus sonha para nós. Justamente nos momentos em que enfrentamos esses processos, não podemos desanimar, mas sim correr em direção a Deus Pai, porque podemos confiar nele em meio às dificuldades e aflições da vida. Muitos, ao enfrentar dificuldades, correm na direção oposta de Deus.
Mas o fato é que muitas vezes Ele usa essas circunstâncias contrárias para nos aproximar dele. Jesus em nenhum momento nos prometeu uma vida fácil, sem lutas ou aflições. Pelo contrário, Ele nos alertou e ensinou que haveriam aflições e nos avisou antecipadamente, não para que entremos em desespero ou venhamos a desanimar, mas para que estejamos preparados e armados o tempo todo para enfrentar todas as adversidades que virão. Quais lutas você tem enfrentado em sua vida? Eu já enfrentei maus diagnósticos de saúde, rupturas emocionais, perdas financeiras e até mesmo decepções com pessoas. Mas em todos esses momentos eu soube que tinha um Pai. Corri para Ele e fui acolhido e reanimado para seguir adiante. Com você não será diferente. As dificuldades virão, mas se você buscar em Deus, Ele é a solução. E a frase do dia diz: quando você abre o seu coração para Deus, Ele abre novos caminhos. Pense nisso, Ele nunca o abandonará. Eu te convido nesse momento a orar comigo. Pai, nós te agradecemos porque em meio às batalhas e provações da vida, o Senhor nunca nos abandonou. Reconhecemos que a cada processo que enfrentamos, somos fortalecidos e preparados para viver os teus sonhos a cada momento. Mesmo quando o fogo das aflições parece intenso demais, sabemos que a tua mão está sobre as nossas vidas, nos sustentando e nos moldando como um ferreiro trabalha sua espada. Nos dá coragem para não recuar, fé para permanecer firmes e esperança para enxergar que muitas vezes até as lutas cooperam para o nosso bem porque o Senhor está conosco. Que possamos correr sempre para Ti, encontrando abrigo, força e direção a cada momento, certos de que contigo venceremos todas as adversidades. Que assim seja, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Confiança inabalável. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Salmos 63:1. Após ser ungido rei por Samuel e vencer o gigante Golias, Davi enfrentou os constantes ciúmes do rei Saul, forçando-o a fugir para preservar sua vida. Não só Saul o perseguiu, como posteriormente seu filho Absalão tomou o trono para si, e Davi novamente precisou fugir. Enquanto fugia de Saul, Davi compôs o Salmo 63, expressando sua profunda intimidade com Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, sua confiança mantinha-se inabalável porque nutria diariamente um relacionamento íntimo com Deus e sabia que Ele jamais o desampararia. Desenvolver essa intimidade com Deus vai além de meras palavras. Significa ouvir sua voz e mergulhar em sua presença, compreendendo que até mesmo as provações fazem parte de um plano dos céus para nos conduzir ao nosso destino profético. Deus, como um Pai amoroso, deseja ser nosso parceiro e socorro em meio a toda e qualquer situação. Com a vida de Davi, aprendo que nenhuma provação é grande demais a ponto de nos tirar as esperanças, pois a gratidão e a confiança que ele manifestava em momentos tão difíceis eram inspiradoras. Mas só conseguiremos agir assim se confiarmos profundamente no Pai. Viver a vontade de Deus muda radicalmente a nossa vida, transformando todas as áreas, pois o lamento e a murmuração dão lugar ao louvor e à gratidão, sentimentos que nos impulsionam em uma jornada de profundidade e conexão íntima com o Pai. A partir de hoje, eu o convido a ser como Davi, a ter um relacionamento estreito com Deus e fé para ressignificar todas as circunstâncias contrárias que enfrentar em sua vida, porque você não está só. E a frase do dia diz: Deus está vendo você e isso é suficiente. Uau, que palavra que Deus trouxe para nós nesse dia tão especial. Eu te convido
a orar comigo. Pai, eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Eu declaro nossa confiança firmada em Ti, mesmo quando tudo ao nosso redor parece deserto e sequidão. A nossa alma tem sede de Ti e nosso ser anseia pela Tua presença. Sabemos que só o Senhor pode nos sustentar e nos fortalecer a cada dia, em meio a tantas provações. Assim como Davi, queremos escolher a gratidão em vez da murmuração, a fé em vez do desespero, certos de que o Senhor jamais nos abandonará. Tudo o que queremos é manter uma intimidade contigo, ó Pai. Que a Tua presença faça parte da nossa vida diariamente. Que possamos nos manter firmes em intimidade contigo até o fim, porque sabemos que contigo seremos mais do que vencedores. Eu oro em nome de Jesus e creio que com certeza o Senhor se faz presente a cada dia. Que assim seja. Amém. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. O Evangelho de Jesus Cristo transcende qualquer concepção meramente religiosa. Ele é, em sua essência, um convite para uma transformação de vida profunda e abrangente. Esse Evangelho vibrante e ativo estende-se muito além dos símbolos da cruz vazia ou das estruturas físicas dos templos, alcançando o íntimo da existência humana com o poder transformador de Deus. Ser tocado pelo Evangelho significa abraçar um estilo de vida em que a presença de Deus empodera cada aspecto do nosso ser. É compreender que crer nas boas novas do reino de Deus significa permitir que essa verdade viva nos molde, nos guie e nos preencha com a esperança e propósito. Jesus manifestou-se em nosso meio para que, por meio dele, tivéssemos acesso a uma vida não somente renovada, mas abundante em todas as áreas. Ele veio confirmar as promessas antigas, inaugurar um novo caminho, oferecendo a todos que nele creem a certeza de uma vida eterna. Para muitos, essa promessa pode parecer distante ou até incompreensível, mas a realidade de Jesus como o caminho para a verdadeira vida é inegável e está fundamentada em suas próprias palavras. A verdadeira entrega a Jesus vai além dos atos de devoção visíveis. Trata-se de um encontro genuíno com Ele, uma experiência viva que preenche os espaços vazios da alma com um amor que ultrapassa palavras e conceitos. Esse amor nos transforma de dentro para fora, garantindo que em Jesus não nos falte nada. Portanto, se você está em busca por significado, por uma existência plena e genuína, a chave está na entrega total de sua vida a Jesus. Nesse encontro, descobrimos não apenas a plenitude de uma vida poderosa, mas uma vida eterna junto ao Pai. E a frase do dia diz: só em Jesus você encontra paz, alegria e salvação. Pense nisso. Quem tem Jesus tem tudo, não tem falta de nada. Oremos. Pai, estamos na Tua presença, diante do poder da cruz, certos de que em Ti, Jesus, encontramos paz, alegria e salvação. Que o Evangelho alcance todo o nosso ser, nos moldando, guiando e preenchendo com esperança e propósito. Que esse encontro contigo seja sempre real e profundo. Enche-nos, Senhor, e preenche todo o vazio de nossa alma com o Teu amor que vai além das palavras. Vai no agir diariamente em nosso favor. Nos dá uma vida renovada e abundante em todas as áreas, para que vivamos como testemunhas da Tua graça e da certeza da vida eterna em Ti. Que assim seja, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Descanse em Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, de 1 a 3.
Deus, em toda a sua soberania, criou os céus e a terra. Ele é um ser além de toda a nossa compreensão, pois somos seres humanos consequentemente limitados e incapazes de entender plenamente o seu agir. Por isso, muitas vezes não compreendemos bem os processos e percalços que enfrentamos em nossa história. Entretanto, precisamos saber que nada foge ao controle do Pai. Em minha história, passei por muitas dificuldades que naquele momento eu não compreendia, mas com o passar do tempo percebi que Deus estava comigo e tinha tudo no controle de suas mãos. Por isso, aprendo que não cabe a nós questionar os planos de Deus, pois no fim descobrimos que até mesmo as lutas que enfrentamos são importantes para forjar nosso caráter e nos preparar para um futuro promissor. Saiba que seu problema não é grande demais para Deus que criou todo o universo, pois nada foge de suas mãos. Temos o hábito de buscar ter o controle das situações em nossa vida, mas com Deus é diferente. Ele nos pede para descansarmos e confiarmos em seu agir. Talvez você já tenha buscado de diversas maneiras uma solução para os seus problemas, e suas forças já se esgotaram. Mas hoje Deus deseja nos ensinar a simplesmente confiar. Fortaleça seu relacionamento com o Pai dia após dia e saiba que absolutamente nada foge do seu controle. Descanse no Senhor e em sua palavra, que diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E a frase do dia diz: não tema, pois Deus nunca perdeu o controle. Eu te convido a orar comigo. Pai, hoje escolhemos descansar em Ti e confiar no Teu perfeito controle sobre todas as coisas. Mesmo quando não entendemos os processos ou as lutas que enfrentamos, ajuda-nos a lembrar que nada foge das Tuas mãos. Acalma nossos corações, renova as nossas forças e nos ensina, Senhor, a depender totalmente da Tua palavra. Que possamos encontrar paz em Tua presença e experimentar a alegria de saber que o Senhor é bom e fiel em todo o tempo. Essa é minha oração, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. É hora de agir. E o texto diz assim: e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias 2:5. Gosto muito desse texto. Aprendo muito com Neemias. Então vamos meditar no texto de hoje. No contexto histórico de Jerusalém, durante os dias de Neemias, a desolação reinava. Após a devastação causada pelos babilônios, a cidade jazia em ruínas. Suas muralhas erguidas ao longo de gerações foram reduzidas a escombros. A glória do passado cedia lugar à humilhação do presente, e o povo sofria nas sombras da adversidade. Diante desse panorama sombrio, Neemias não se deixou consumir pelo desespero. Em vez disso, ele transformou sua dor em ação. Movido pela compaixão por sua terra e seu povo, Neemias não se deteve nas lamentações. Com coragem, ele buscou a autorização do rei para reconstruir os muros, restaurar a cidade e renovar a esperança de seu povo. Neemias foi um agente de transformação, ensinando-nos a enfrentar os diagnósticos negativos com determinação. É inevitável que enfrentemos derrotas e reveses na vida. Todos nós, em algum momento, experimentamos perdas e fracassos. No entanto, o verdadeiro desafio está em nossa resposta a esses reveses. Não podemos permitir que uma derrota passada nos paralise. Ao contrário, precisamos nos erguer, sacudir a poeira e reconstruir os muros que foram derrubados em nossa jornada. Não importa quão árdua tenha sido a batalha anterior, nunca é tarde para recomeçar. Hoje você tem a oportunidade de iniciar uma nova fase. Não deixe que o medo do fracasso, da incerteza, da desaprovação ou que qualquer insegurança o impeça de seguir em frente.
Seja como Neemias, audacioso em sua determinação de superar as adversidades e reconstruir o que foi perdido. É hora de agir. E a frase do dia diz: sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Pense nisso. Permita-me orar por você e com você. Pai, diante das ruínas das nossas vidas e das adversidades que enfrentamos, nós escolhemos nos levantar em fé e agir, assim como Neemias fez. Dá-nos, Senhor, coragem para sair das lamentações, sabedoria para tomar decisões assertivas e força para reconstruir os muros que foram derrubados. Que não sejamos paralisados pelo medo ou pelas derrotas passadas, mas em Tua presença encontremos renovação, propósito e direção para recomeçar e viver os Teus planos a cada dia. Sabemos que se o Senhor se agradar de nós, é certo que venceremos. Então nos levantamos, Senhor, como um exército neste tempo, nessa estação, nesta geração, para reconstruir os muros caídos. Que a cada dia, Senhor, a Tua sabedoria venha sobre nós e que venhamos cumprir o propósito a cada dia. Essa é minha oração, em Teu nome, Jesus, que assim seja. Amém e amém. Em Deus tudo é possível, pois nada é impossível para Deus. Lucas 1,37. A fé em Deus nos capacita a crer no impossível, a enxergar o invisível e a alcançar o inimaginável. Quando compreendemos isso, adentramos o território do sobrenatural. Certamente, enfrentaremos circunstâncias adversas. Estar em Deus não significa que os ventos contrários deixarão de soprar. É importante compreender que essas adversidades, esses gigantes que se erguem diante de nós, não nos destruirão, mas nos impulsionarão. Afinal, o gigante Golias promoveu Davi. A Bíblia diz que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando entendemos essa verdade e a colocamos em prática, as circunstâncias contrárias se tornam trampolins para irmos mais longe. Diante de Deus, nossas impossibilidades se transformam em possibilidades. Nossos desafios se tornam alvos do milagre. Para aqueles que têm fé, o impossível é apenas temporário. Os desertos que enfrentamos não são lugares de estada permanente, mas de passagem. Contudo, é necessário adotar uma visão de fé e confiança, em que o medo perde espaço e a dúvida se converte em certeza, permitindo que o impossível se manifeste diante dos nossos olhos. Quais gigantes precisam ser derrotados na sua vida hoje? Quais desertos precisam ser atravessados? Decida hoje caminhar com fé e confiança, crendo que Deus está trabalhando em seu favor. Não importa quão desafiadoras pareçam as circunstâncias, se você perseverar, experimentará o cuidado divino. Deixe-me dizer o seguinte: as batalhas que você está enfrentando hoje não são para destruí-lo, mas sim para ensinar que em Deus tudo é possível. E a frase do dia diz: rompa os limites da impossibilidade, confiando em Deus. Pense nisso. Em Deus, tudo é possível. Eu te convido a orar comigo neste momento. Pai, cremos que nada é impossível para Ti e que mesmo diante dos gigantes e desertos da vida, o Teu poder é maior do que qualquer desafio. Que possamos enxergar além das circunstâncias contrárias e confiar plenamente no Teu agir. Transforma, Senhor, nossos medos em coragem, nossas dúvidas em certezas e nossas impossibilidades em testemunho do Teu milagre. Guia-nos, Senhor, guia, Senhor, os nossos passos e que eles permaneçam firmes no Teu caminho. Que possamos, Senhor, viver conforme a Tua palavra e cada palavra liberada sobre as nossas vidas, que elas venham se cumprir. Eu oro, Senhor, crendo no Teu agir, no Teu operar e no Teu milagre. Em Teu nome, Jesus, que assim seja. Amém e amém. Rompendo as algemas, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos
são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. 2 Pedro 2,19. A vida às vezes quer nos tornar fracos, mas Deus quer que sejamos maiores que nossas fragilidades. Para vencermos, não podemos focar apenas na nossa capacidade. Muitas pessoas acabam vivendo de forma abaixo da média, acomodadas, desculpando-se com o argumento de que é impossível mudar, melhorar e crescer. Todos nós temos a escolha de viver uma vida acima da média, mas, para isso, não podemos permitir que nada escravize nossa mente, ou seja, nos mantenha presos às algemas do desânimo e da incredulidade. Pedro nos diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Isso quer dizer que existem pessoas cativas em várias áreas da vida, mas que ao se renderem a Deus, passam a experimentar a verdadeira liberdade. Para isso, basta um posicionamento. Escolha viver e se entregar verdadeiramente ao Pai. Eu era escravo da situação que vivia em casa. Viver uma vida extraordinária não tem a ver com as conquistas, riquezas e fama que podemos obter, mas está relacionado com quanto temos vivido os propósitos de Deus aqui na Terra. Sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão, ou seja, sua realidade hoje pode estar impedindo você de enxergar o fato de que Deus tem muito mais para a sua vida. Decida entregar-se completamente ao Pai, pois onde Ele está, ali há liberdade. Deixe as prisões da mente para trás e esteja preparado para viver o extraordinário de Deus. E a frase do dia diz: o que toma conta do seu coração é o que dirige você. Pense nisso. Que palavra forte. Hoje eu quero orar por você. Me permita. Pai, entregamos a Ti o que tem tentado nos aprisionar, seja em pensamento, hábitos ou circunstâncias contrárias. Rompe as algemas que nos impedem de viver plenamente os Teus propósitos e ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes na Tua verdade. Dá-nos, Senhor, coragem para renunciar àquilo que nos domina e que a fé seja presente na nossa caminhada em direção à verdadeira liberdade que só encontramos em Ti. Que nossas mentes e corações estejam abertos para o Teu agir, para que vivamos o extraordinário que Tens preparado para todos nós. Que assim seja, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o Júnior Rostirola. Vamos juntos ao Café com Deus Pai de hoje? Seja otimista. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre como pessoas negativas parecem atrair situações ruins, como se fossem imãs para o infortúnio. Não se trata aqui de superstição ou de mergulhar em conceitos místicos. Longe disso, é sobre compreender o poder das palavras, que tem o potencial de materializar tudo o que proferimos, além de funcionarem como uma espécie de bússola, apontando a direção na qual seguimos. Assim, enquanto as palavras negativas nos conduzem a destinos incertos e muitas vezes frustrantes, as palavras de fé e esperança nos guiam por caminhos repletos de vitórias e conquistas no Senhor. Hoje precisamos compreender a diferença entre pessoas comuns, que tendem ao pessimismo, e aquelas de fé, que encaram a vida com otimismo. Quem é você nesse contexto? Uma pessoa comum, conformada, ou alguém de fé e coragem? Os pessimistas costumam enxergar os problemas isoladamente, enquanto os otimistas são aqueles de fé e coragem, que compreendem que viver em justificativas e reclamações não os tornará vitoriosos. No máximo, gerará uma vida medíocre e frustrada. Portanto, não adianta culpar os outros ou terceirizar responsabilidades, entrando em desespero. É necessário confiar em Deus, pois somente nele encontramos força e coragem para seguir adiante. Não se conforme com a situação atual. Haja como um verdadeiro homem ou mulher de Deus, consciente de que onde quer que esteja, é um instrumento nas mãos do Senhor, cumprindo seu chamado com a certeza de que Cristo está conosco,
nos fortalecendo e guiando. E a frase do dia diz: não use suas palavras para descrever sua situação, mas use-as para transformar a realidade. Pense nisso, seja otimista. Eu te convido nesse momento a orar comigo. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por até aqui ter nos dado força, esperança e coragem para enfrentar cada desafio da vida. Ajuda-nos, Senhor, a manter nossos olhos fixos em Ti e a declarar palavras de fé e otimismo. Que todo pessimismo caia por terra, mas que em todo tempo nós possamos crer que podemos todas as coisas em Ti, Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece. Que nossos corações sejam cheios de esperança, nossas atitudes reflitam confiança no Teu cuidado e as nossas bocas proclamem vitória em vez de derrota. Ensina-nos, Senhor, a caminhar como verdadeiros instrumentos Teus, vivendo com alegria, coragem e propósito. Em nome de Jesus, essa é minha oração, que assim seja. Amém e amém.